Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Fazemos esta pequena meditação a partir da vida de São João Evangelista, o discípulo amado, que celebramos neste dia de 27 de dezembro. Virginal protetor da Mãe de Virgem, mensageiro do Verbo que adoras, ó São João, ouve a voz dos teus servos, lava a culpa do povo que implora. Vês a fonte jorrando água pura e desejas a sede do mundo, saciar com a água da vida que brotou do seu peito fecundo. Tu que brilhas em todo o universo, vem trazer o perdão para os réus. Vem mostrar-nos o grande mistério que ao princípio já estava com Deus. Contemplando do Verbo os segredos, testemunhas a graça primeira. Vem, bom guia, e conduz teus irmãos a fruir desta luz verdadeira. Honra ao Verbo nascido do Pai, que Maria da terra gerou, e com ele a Deus Pai e ao Espírito honra eterna, perene louvor. O nome deste evangelista significa Deus misericordioso, uma profecia que foi-se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior. Ele também era pescador como Pedro e André. Nasceu em Betsaida, ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção por João que esse assinalava-se como o discípulo que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem na Santa Ceia reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre, e foi também o João que se encontrava ao pé da cruz ao lado da Virgem Santíssima que Jesus disse: Filho, eis aí a tua mãe. E olhando para a Maria disse: Mulher, eis aí o teu filho. Do Evangelho da liturgia do dia de São João Evangelista. São João capítulo 20, versículo 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira,
Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, mas não com as ligaduras, mas enrolada à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Palavra da salvação. Que o testemunho de São João Evangelista nos anime na transmissão da verdade da ressurreição. Quando Jesus se transfigurou, foi João juntamente com Pedro e Tiago que estavam lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, mas não era fantasioso e delicado. Tanto que Jesus chamou a eles e a seu irmão Tiago de Boanerges, que significa filho do trovão. João esteve desterrado em Patmos por ter dado testemunho de Jesus. Deve ter acontecido durante a perseguição de Diocleciano, 81 a 96 depois de Cristo. O sucessor desse, o benigno e já quase ancião Nerva, 96-98, concedeu anistia geral, em virtude da sua atividade apostólica durante muito tempo, conhecida atualmente como Turquia. Lá o coloca a tradição cristã na primeiríssima hora, cujo valor histórico é irrecusável. O Apocalipse e as 3 cartas de São João testemunha igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivessem. E é de imaginar a veneração que tinham os cristãos dos fins do século I por aquele ancião que tinha ouvido falar o Senhor Jesus e o tinha visto com os próprios olhos, e lhe tinha tocado com as próprias mãos, e o tinha contemplado na sua vida terrena e depois de ressuscitado, e presenciar a sua ascensão aos céus. Por isso o valor dos seus ensinamentos e o peso das suas afirmações não podiam deixar de ser excepcionais e mesmo únicos. Dele depende da sua doutrina, da sua espiritualidade e na suave unção cristocêntrica dos escritos. Os santos padres daquela primeira geração pós-apostólica, que com ele trataram pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com ele, como São Pápias de Hierápolis, São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia e Santo Ireneu de Leão. E são essas precisamente as fontes de onde vêm as melhores informações para a tradição nos transmitiu acerca desta última etapa da vida do apóstolo. São João, já como um ancião, depara-se com uma terrível situação para a Igreja, esposa de Cristo. Perseguições individuais por parte de Nero e perseguições por toda a Igreja por parte do seu sucessor, o imperador Diocleciano,
Além destas perseguições, ainda havia o cúmulo das heresias que se desentranhavam. O movimento religioso agnóstico, nascido e propagado fora e dentro da igreja, procurando correr a essência mesma do cristianismo. Completada a sua obra, o santo evangelista morreu quase centenário, sem que nós saibamos a data exata. Foi no fim do primeiro século, ou quando muito nos princípios do segundo, em tempo de Trajano, que foi governador desde o ano 98 a 117 d.C. 3 são as obras saídas da sua pena incluídas no cânone do Novo Testamento: o 4º Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas que têm o seu nome. São João Evangelista, rogai por nós. Patmos, onde São João foi desterrado. A igreja que dá acesso à gruta onde São João Evangelista viveu, escreveu, se inspirou para nos transmitir o livro do Apocalipse. A gruta em Patmos, que segundo a tradição, onde viveu São João Evangelista. A cidade de Patmos. João, já velhinho, foi levado preso para a ilha de Patmos por ordem do imperador de Roma, Diocleciano. Patmos, uma pequena ilha já pertencente à Ásia, mas que hoje pertence à atual Turquia. Em Patmos, a gruta, que segundo a tradição dos cristãos, onde viveu São João Evangelista, para onde foi desterrado. Demos graças a Deus. Os 4 símbolos dos evangelistas. O primeiro, no nosso lado esquerdo, São Mateus. O símbolo de São Marcos. O segundo. O terceiro, São Lucas. E o 4º símbolo, a águia de São João. O símbolo do Evangelho de São Mateus. Anjo ou homem com asas é o símbolo do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é representado por um anjo, ou segundo alguns, um homem com asas, por iniciar a sua narração a partir da genealogia de Jesus, mostrando como filho de Davi e filho de Abraão. O Evangelho de São Marcos é simbolizado por um leão. O Evangelho de São Marcos, representado por um leão, pois o livro começa com uma pregação de João Batista no deserto.
Então faz a analogia do rugido animal com a pregação imponente de João sobre o Cordeiro de Deus. Também por ser o rei dos animais, o leão evoca o reinado de Cristo. São Lucas, o símbolo do Evangelho de São Lucas é o touro. O Evangelho de São Lucas é representado por um touro que indica os animais que eram oferecidos em sacrifício no templo. O livro começa justamente com a visão de Zacarias no templo e também termina com os apóstolos indo anunciar a boa nova no mesmo lugar. Assim, Lucas quer ressaltar a dimensão sacerdotal de Jesus. O Evangelho de São João, simbolizado pela águia, é representado por uma águia de vida, devido à sua profundidade no olhar. Enquanto os outros evangelistas começam a narrar por meio de factos históricos, João dá início com uma teologia mais profunda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então a águia indica esse animal cujo voo é mais alto, tendo assim uma visão melhor das coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um dia, uma tarde, uma manhã, uma tarde, uma noite, cheia de graças e de bênçãos, olhando para o testemunho de São João Evangelista. Continuamos a convidar-vos para participarem connosco e para continuarem a falar destas nossas transmissões, porque nos anima e sobretudo por se inscreverem. Desejamos a todos um dia em que possamos refletir sobre a força transmitida por São João Evangelista, aquele velhinho querido e estimado que os primeiros padres da Igreja, os primeiros cristãos, tanto admiravam. A todos um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.